dia. Estamos aqui para dar um breve treinamento sobre o sistema de ponto da Século, ponto Século 4. O sisteminha eu acho que o técnico já deve ter ido instalado no seu computador e feito algumas configurações. Então, vamos revisar esse sistema aqui, o básico. Abrimos o sistema. Aí aqui o sistema está não registrado, mas o de você já deve estar registrado, né? Esse aqui é um aviso falando que o sistema está de acordo com a lei, né? Com a portaria 1510 do Ministério do Trabalho. Então, esse aqui é o nosso sistema. Então, vamos lá. Eu sempre falo para o cliente ir basicamente nesta linha aqui, né? Onde funcionários é para a gente incluir os funcionários que vão efetuar os registros de ponto. Sendo ele via celular, via app, via relógio de ponto, né? Seja como for, a gente vai incluir. O sistema é bem didático, bem tranquilo, né? O número da folha, a gente recomenda colocar aquele número da matrícula do funcionário, que tem na folha de cadastro do funcionário, naquele livro de registro de funcionários da empresa, né? Eu vou colocar aqui o meu número 9. O meu nome, né? Tiago Santiago. O número do PIS tem que ser o PIS verdadeiro do funcionário, tá? Porque as batidas vão ser importadas através desse PIS, tá? Vou colocar um PIS fictício aqui. No identificador, alguns relógios mais antigos, eles utilizam esse número para cadastrar a biometria do funcionário. Então, a gente recomenda sempre colocar o mesmo número da folha, né? Por quê? Porque a gente não se perde, né? Num controle, né? Então, a gente coloca geralmente igual ao número da folha. Mas se você quiser colocar um outro número aí, fica à vontade. Carteira de trabalho é um dado que não precisa, tá? Eu vou estar passando aqui os dados obrigatórios para o cadastro, né? O mínimo para a gente estar emitindo essa folha, esse relatório final de horas normais, faltas e extras do funcionário. O horário. O horário, a gente vai buscar os horários já cadastrados no sistema. Eu já cadastrei nesse sistema aqui um horário de 44 horas semanais, tá? Onde o funcionário entra 8 e sai 18, todo dia com uma hora de almoço, e na sexta-feira ele sai uma hora antes, totalizando as 44 horas semanais, tá? Depois, o próximo passo, a gente vai mostrar como cadastra esses horários. Selecionou o horário, agora em função. Ó, não tem nenhuma função aqui, né? Então, para a gente cadastrar, é somente colocar aqui. Eu vou digitar aqui, ó, técnico, né? E o departamento também. Lembrando que esses aqui são dados obrigatórios para o sistema, tá? E a minha data de admissão. Né? E prontinho. Lembrando que aqui existem outras opções, tá? Por exemplo, se você não tem um sistema, um RP, um sistema que tenha fácil esses dados do funcionário, ao invés de procurar na folhinha, se você depois quiser preencher o endereço do funcionário, onde ele mora, qual é o nome do pai, da mãe, essas coisas, você pode muito bem cadastrar no sistema aqui e aí você fica com fácil acesso a isso aqui, né? Ao invés de ter que buscar uma pastinha e tudo, né? Prontinho. Data de demissão é para preencher caso o funcionário seja desligado da empresa ou não trabalhe mais na empresa ou mudou de CNPJ da empresa ou alguma coisa assim, tá? E aí, concluir. Continuando nessa tela, né? A alteração é a mesma coisa você dar 2 cliques no cadastro, que aí você consegue ver o cadastro do funcionário, tá bom? Esse exclusão, muita atenção com isso, use somente no caso de ser, cadastrei o funcionário, mas ele era de outra empresa, ele não vai bater ponto, alguma coisa assim. Porque uma vez excluindo esse funcionário, você exclui a vida toda dos registros do funcionário. Por exemplo, tudo aquilo que você lançou, atestado, fez algum ajuste na hora dele, né? Tudo isso vai ser
perdido, tá? Banco de horas, tudo é perdido. Pesquisar é onde você pesquisa o funcionário. Caso você tenha lá 200 funcionários cadastrados, né? Você não vai ficar rolando barrinha aqui para baixo. Você vai em pesquisar, começa a digitar o nome do funcionário e aí você pesquisa, né? Eu fecha essa janelinha. Agora o próximo passo, horários. Horários aqui, ó, você vê que eu já cadastrei esse horário 44 horas semanais. Lembrando que todos os submenus dos itens vão estar padrão, né? Incluir, alterar, excluir, fechar, tá bom? Então vamos ver o que eu fiz nesse horário. Clica nele, alterar. O horário, eu cadastrei esse horário aqui para o funcionário, tá bom? Mas vamos cadastrar um outro horário, que o funcionário tem 2 horas de almoço e trabalha no sábado, por exemplo. Então vamos incluir, eu vou colocar a descrição, essa descrição é aquela onde lá em funcionários eu vou estar puxando aqui, vai aparecer o nome dos horários, as descrições, né? Então tem que ser alguma descrição que você seja de fácil acesso, você lembre rapidamente, né? Vou fechar aqui, fechar aqui. Então a descrição é esse aqui, eu vou colocar horas semanais, mais sábado, trabalhando no sábado. Então vamos lá, segunda-feira ele entra 8 horas, sai meio-dia, volta às 2 e vai embora 18. Entrada 3, saída 3 é caso o funcionário tenha mais um intervalo de trabalho, né? Tempo mais e menos é um tempo que você acrescenta ao funcionário, mesmo sem ele trabalhar, esse horário, né? Por exemplo, vou dar mais 15 minutos para ele de carga. Ele vai trabalhar somente 7 horas aqui, mas eu vou dar esses 15 minutos para ele, porque a cada 7 horas trabalhado, o funcionário tem 15 minutos. Aí eu aconselho olhar direitinho a convenção, né? E aqui somar T é o que vai somar esse tempo na carga. Beleza? Mas o padrão, a maioria, 90% das empresas não utiliza esse tempo mais e menos. Almoço livre quer dizer que o funcionário aqui pode tirar o horário 11 horas e voltar 1 hora, né? E o compensado, eu aconselho as empresas a deixarem o compensado, né? O que isso quer dizer? Que você tem a flexibilidade em todos esses horários. Por exemplo, se o funcionário chegou aqui 7h30, ele consegue sair, por exemplo, 15h30, né? E aí uma conta vai abater pela outra. Aí vai te dar um total no final do dia. E esse compensado funciona também com o horário de almoço, tá? Se o compensado tiver marcado, a pessoa pode sair 11 horas e voltar 13 horas, que aí o sistema vai calcular esse dia, né? O neutro é uma opção que, se você marcar, se o funcionário não vier trabalhar aquele dia, o sistema vai lançar folga para ele, né? Vou deixar desmarcado. O fechamento é mais para horários 12/36, que o funcionário entra, por exemplo, 18 horas e sai somente pela manhã. Então, quando ele sai pela manhã, teoricamente já é outro dia. Ele entra em um dia e sai no outro. Aí, para ficar na mesma linha, para os cálculos saírem certo, o fechamento você tem que colocar, por exemplo, se ele sai 8 horas, então coloca o fechamento 9 horas, que aí ele tem uma folgazinha aí de 1 horinha para poder estar efetuando o registro. Quer dizer que o dia que fecha 0 horas, meia-noite, não vai mais fechar meia-noite, vai fechar 9 da manhã. Tá bom? Então, assim, existe um botãozinho aqui, copiar de segunda até domingo, que eu acho mais fácil a gente apagar as batidas. Opa! Apagar do que tá preenchendo, né? Não é só para facilitar. Assim, lembrando que no treinamento mais avançado, a gente vai falar todas essas opções aqui, tá bom? O que acontece geralmente está acontecendo em live, né? Por causa do coronavírus, mas a gente faz presencial aqui na empresa também, tá? Vai voltar a fazer, né, na verdade. A gente está fazendo em live. Então pronto, cadastrou todos os horários,
Cadastrou todos os funcionários bonitinho, né? A gente vai enviar essas informações agora de funcionários para o relógio de ponto. O relógio de ponto já deve estar cadastrado no seu sistema, tá? Isso é uma configuração mais técnica, né? O técnico já, pelo menos aqui da SAT, já deixa tudo configurado. Então a gente vai enviar. Lembrando que aqui eu coloquei um relógio de ponto da Control ID, né? Um relógio muito bom, né? Que aguenta bem, né? Ele aqui, na comunicação dele, tem por rede ou por pendrive, assim como a maioria dos relógios, né? Na verdade, eu acho que todos os relógios hoje em dia são desse jeito. Os relógios homologados pelo Ministério do Trabalho e pelo Inmetro. Então aqui eu coloquei um exemplo como se fosse pela USB, tá bom? Então a gente vai enviar, selecionar um filtro de funcionários, né? Se a gente deixar todos, vai aparecer um quadro com todos os funcionários que ainda não foram enviados para o relógio, tá bom? Assim que eu envio esse funcionário, por exemplo, enviei o Thiago Santiago, cadastrei um outro funcionário, se eu deixar a opção todos aqui, vai mostrar somente os funcionários que eu ainda não enviei para o relógio. Então pode colocar todos. Se você quiser enviar um funcionário específico, é só vir no mais aqui, selecionar um funcionário específico e a lista se abre. Tá bom? Concluir. Aí aqui a gente vai enviar os funcionários. A empresa também já deve ter sido enviada já, tá? A gente já deixa a empresa cadastrada, a empresa do cliente cadastrada no relógio de ponto. Lembrando que esse relógio de ponto, uma vez que está com esse CNPJ, apesar que dá para alterar esse CNPJ do relógio, não faça isso, porque é ilegal, tá? Esse CNPJ vinculado ao relógio torna o relógio propriedade da empresa, tá? Então é documento fiscal. Então, uma vez cadastrado um CNPJ no relógio, não legalmente não se pode alterar, tá bom? Então, voltando, a gente vai enviar os funcionários para o relógio. Tipo de comunicação, USB, e a gente escolhe o local que vai salvar, tá bom? Lembrando que cada equipamento nessa parte aqui é um pouco diferente, tá bom? Tem os equipamentos que vai enviar todas as configurações, tem um equipamento que você não vai selecionar o USB, ele já vai aparecer o USB selecionado, né? Ok. Aqui deu errado porque não tem nenhum pendrive aqui, tá? E aí depois é só pegar o pendrive e jogar as informações no relógio de ponto. Agora, para receber essas informações do relógio de ponto, aqui a gente vai mostrar como que faz pelo arquivo AFD, tá? Porque obrigatoriamente todo equipamento de ponto homologado pelo Ministério do Trabalho tem que ter uma porta fiscal. Então, assim, você vai colocar o pendrive na porta fiscal do relógio, ele automaticamente, sozinho, sem apertar nenhum botão, tem que gerar um arquivo fiscal. Esse arquivo fiscal, o nome é AFD, Arquivo Fiscal de Dados, né? Para importar esse arquivo, você vem em Movimentações, Receber Arquivo AFD, e aí você vai selecionar o arquivo lá na pasta, onde ele estiver, né? Não sei se eu tenho algum arquivo AFD aqui. Deixa eu ver. Backup cliente, não. Aqui, um AFD aleatório, né? E o importante, quando você está buscando pelo AFD, é filtrar a data inicial e a final. O que é isso? É a data que você ainda não recebeu as batidas, né? Por quê? Porque se você deixar em branco, o sistema vai importar as batidas da vida toda do relógio. Então, isso pode demorar muito. Apesar de não ter nenhum problema em si, porque ele vai aparecer no sistema como batida rejeitada, em duplicidade, porque já tinha no sistema, mas você pode demorar muito, muito tempo esse processo, tá? Então, sempre filtra lá, coloca lá, não sei quando que vai ser. A gente recomenda puxar toda semana, né? Mas vamos supor, puxar um mês todo lá. Então, fechar e importar. Aqui não precisa marcar nenhum relógio, tá? Eu só aconselho nenhuma opção. Eu só aconselho marcar essa opção se você tiver mais de um relógio e o funcionário consiga bater entrada em um relógio, saída no outro e, né? E não saiba onde o funcionário está batendo o ponto, né?
E aí, se você marca esse alocar batidas, que o sistema vai organizar as batidas de acordo com o horário dele, né? As batidas mais próximas das colunas que o funcionário deveria bater. E aí, importar. Tá bom? Aí vai dar importação concluída, aí fechar, fechar. Aí agora a gente vai trabalhar essas batidas, tá? Eu vou só fazer uma configuração aqui, que possivelmente o técnico, quando for instalar o relógio de ponta, ele já deixou configurado, tá? Então vamos lá. Agora, seguindo aqui, né, a gente já viu funcionários, horários, enviar e receber, cartão ponto. Cartão ponto é onde a gente consegue visualizar as informações e está gerenciando essas informações. Aqui é onde vai aparecer as batidas do funcionário, né? Bonitinho. E aqui é onde você consegue lançar atestados, folgas, algum ajuste, essas coisas. Então vamos lá, eu vou só simular aqui, tá? Porque a gente não tem nenhum arquivo fiscal, tá? Opa, teste SAT. Isso. 12, 13, 18. Lembrando que para incluir essas batidas manuais, é interessante, somente se realmente o funcionário tiver esquecido de bater ponto, né? Não é bom alterar a batida originária do relógio de ponto. Deixa eu colocar aqui, nesse dia aqui eu trabalhei até 20 horas. E nesse dia aqui eu saí 15 horas. Então, o restante eu fiz certinho. Lembrando que isso aqui é uma tabela no Excel, tá? Eu estou dando Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou dar aqui Ctrl C, Ctrl V. Opa, até foi demais aqui. Vou dar de novo aqui. Eu apertei sem querer atualizar e ele saiu. Aqui eu fiquei até 20 horas. Lembrando que tudo que você fizer, deixa esse botão salvar, tá? Se você não salvar, você perde as informações. Aqui no meio. Aí vamos supor que nessa sexta-feira aqui, ele estava de atestado. Ah, como que eu faço? Se você clicar 2 vezes na cédula, com o mouse, vai aparecer uma setinha para baixo. Aí aqui vão estar listadas todas as justificativas. Se não tem nenhuma, é só você clicar em outra e colocar lá, atestado, por exemplo. Lembrando que a justificativa é pelo período, tá? Atestado. E assim você pode lançar o que você quiser. Por exemplo, férias. Ah, mas é muito ruim ficar clicando aqui férias, férias e férias. Então, gente, dá um Ctrl C, ó. Dá um Ctrl C lá, ó. Rapidinho você preenche o mês lá de férias. Tá bom? Lembrando que tudo que fizer, salvar as informações. Prontinho, esse aqui é o cartão ponto. Agora, o ponto diário é a mesma coisa do cartão ponto. A única diferença é que ele vai te mostrar todos os funcionários naquela determinada data. Ah, eu quero ver, eu puxo o ponto todo dia. Então, eu consigo visualizar as batidas dos funcionários do dia anterior. Então, eu quero administrar desse jeito. Então, tá bom. Aí você vai lá, coloca a data e aí vai ver as batidas de todos os funcionários. Aí você pode estar chamando o funcionário, por que você não bateu o ponto? O que aconteceu? Né? Tá bom? Serve para a mesma coisa. Você lança férias, atestado, tudo do mesmo jeito. E a última parte é cálculos. Cálculo é onde você vai finalmente imprimir a folha de ponto, onde
A maioria das empresas coloca o período fechado, né? Tem muitas empresas que colocam lá do dia 26 a 25, né, do mês. Isso aí depende da sua contabilidade. Como tudo, né? Atualizar. Aí aqui vai ter várias informações, muitas informações aqui, né? De carga, adiantamento, adiantamento, o que aconteceu, extras, falta, né? Tá bom? Então a gente vai visualizar agora, deixa eu só ir no cartão ponto aqui, marcar essa opção compensado. Quando a batida vem do relógio de ponto, ele já marca automaticamente, tá? Aquele compensar a gente falou lá no horário. E aqui. Pronto. Aí ele vai dar lá extra ou falta, né? Aí isso aqui é muita informação. A gente pode ir lá direto lá para imprimir. Também isso aqui é o que vai sair no seu relatório. Mas geralmente a gente também já deixa configurado, tá? Mais faltas e extras. Basicamente isso aqui. A gente coloca o termozinho no Ministério do Trabalho, né? Em modo, e os totais no rodapé. Quer imprimir de todos os funcionários de uma vez? Você vai imprimir. Aí prontinho, esse aqui é o relatório final lá, mostra o horáriozinho do funcionário, para ele ter uma ideia. Por exemplo, por que eu fiz uma hora extra aqui? Ah, porque eu tinha que sair sexta-feira 17 horas e sair 18 horas. E essas duas? Ah, porque eu tinha que sair 18 e sair duas, né? Mas e falta? O que aconteceu? Ah, eu saí mais cedo. Ah, então beleza. O restante foi férias. Quando tem férias atestado, ele não marca nada, né? Nem falta nem extra. Aqui embaixo tem um termozinho lá do Ministério, né? Que fala que reconhece a exatidão das horas desse intervalo. Aí o funcionário assina aqui. O responsável pela empresa assina aqui. Aqui embaixo fica os totais, tá? Por exemplo, opa, deixa eu ver. Ó, esse de 3 aqui são as faltas e esse é as extras. Então quer dizer que esse funcionário ele trabalhou e abateu totalmente as faltas com as extras. Então a empresa não deve nada e nenhum funcionário deve nada neste mês, né? E aí é só clicar em imprimir. Esse imprimir aqui não está habilitado porque o sistema não está registrado, mas de vocês aí vai estar habilitado. Aí só imprimir e ele vai imprimir na impressora padrão do computador. Se não quiser na impressora padrão, você pode clicar na impressorazinha e escolher a impressora que você quiser. Ah, quero em PDF. Então você seleciona o PDF e aí você sempre observa aqui, ó, cartão ponto é a impressora que ele vai imprimir. E aí imprimir. Aí ele salva em PDF. Tá bom? Mas qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Acho que depois desse vídeo vai estar as informações certinhas da empresa. Muito obrigado.